Olá, vamos iniciar hoje a discussão do livro de Bukharin, Nikolai Bukharin, intitulado A Economia Mundial e o Imperialismo. Gravamos em vídeo anterior o prefácio que foi escrito por Lenin para este livro, mostrando a importância deste estudo de Bukharin. O primeiro capítulo, Bukharin dedica a compreender a noção de economia mundial. Diz ele, a luta dos Estados nacionais é apenas a luta entre grupos da mesma ordem de burguesia. Portanto, quando um país se contrapõe a outro, as suas respectivas burguesias nacionais estão defendendo os seus interesses. No entanto, por mais distintas que sejam estas burguesias umas das outras, dadas as peculiaridades locais ou nacionais, todas elas continuam a ser burguesia, ou seja, todas elas só existem à luz de determinadas relações sociais de exploração. Relações sociais de exploração, estas baseadas na extorsão da força de trabalho em troca de pagamento de salários. Portanto, a luta dos Estados nacionais é apenas a luta entre grupos da mesma ordem da burguesia. E esta luta, observa Bukharin, esta luta é condicionada pelo meio particular em que vivem e se desenvolvem os organismos econômicos nacionais. Por outras palavras, cada nação tem a sua estrutura econômica particular, o que, no entanto, não faz com que a essência burguesa destas nações desapareça. Pelo contrário, elas apenas se manifestam em modalidades distintas. Observa também Bukharin que as economias há muito tempo deixaram de ser economias isoladas, portanto, economias exclusivamente nacionais. E isto na medida em que a complexidade da produção impõe a aquisição de matérias-primas em outros territórios. O próprio processo de expansão do capital obriga estas economias a entrarem em contato com outros territórios, a venderem suas mercadorias em outros territórios, de tal modo que o isolamento vai cada vez mais diminuindo e a integração vai cada vez mais aumentando. Integração no sentido de intercâmbio cada vez mais global de mercadorias. Lembremos, por exemplo, Marx, no Manifesto do Partido Comunista, que juntamente com Engels afirmam que no lugar das economias locais e nacionais vai se constituindo cada vez mais um mercado mundial. É lógico que Bukharin não está em 1848, já está em pleno século XX, mas a sua afirmação apenas confirma aquela tendência que havia sido apontada por Marx e Engels no Manifesto Comunista. Daí que o exclusivismo nacional ou local vai sendo cada vez mais suprimido, uma vez que se impõe a participação de cada território nacional na esfera internacional, na esfera mundial. Neste sentido, prossegue Bukharin, fazem parte de uma esfera infinitamente mais ampla, a economia mundial. Assim como toda empresa individual constitui uma parte componente da economia nacional, cada uma dessas economias nacionais é também uma parte integrante do sistema econômico mundial. A partir daí,
E do mesmo modo que consideramos a luta entre empresas individuais como uma das manifestações da vida social econômica, é necessário encarar a luta dos corpos econômicos nacionais, antes de tudo, como uma luta entre as diversas partes concorrentes da economia mundial. Portanto, as várias burguesias se degradando entre si. Nessas condições, a questão do imperialismo, de sua definição econômica e de seu futuro, passa a ser uma questão de apreciação das tendências de evolução da economia mundial e das prováveis modificações de sua estrutura interna. E, antes de abordar esta questão, coloca Bukharin, se torna necessário, portanto, compreender o que se entende por economia mundial. Hoje falamos em globalização. Outros autores preferem a conceituação de mundialização. Marx falava em mercado mundial e Bukharin está falando em economia mundial. É lógico que, em cada um destes momentos, a referência a mundial está configurada por determinados parâmetros. Quando Marx fala de mercado mundial, ele está falando fundamentalmente do continente europeu, que começava a se expandir para fora, as economias nacionais começavam a se expandir para fora do continente europeu. Quando Bukharin está falando de economia mundial, ele está se referindo já a uma maior integração das economias ou da incorporação das economias que posteriormente viriam a ser chamadas por terceiro mundo no circuito da economia europeia. Hoje, quando se fala de mundialização ou de globalização, já estamos nos referindo a economias que são fundamentalmente capitalistas, sejam elas aquelas do polo mais avançado do capitalismo ou aquelas que são consideradas como economias emergentes, ou mesmo outras que são consideradas economias menos desenvolvidas. De qualquer modo, o capital já se expandiu por todo o planeta. Algo que ainda não havia efetivamente acontecido na época de Marx ou mesmo na época de Bukharin. Bukharin prossegue observando que a produção de bens materiais, portanto, a produção de mercadorias, constitui o fundamento da vida social. A mercadoria é aquele grande produto que vai ser colocado no mercado mundial. Vai ser o carro-chefe da economia mundial, sobretudo se forem as mercadorias baratas. Como dizia Marx e Engels no manifesto, as mercadorias baratas eram capazes até de derrubar as muralhas da China. E isto em uma época em que não era a China que fornecia mercadorias baratas em plano planetário. A produção dos bens materiais constitui o fundamento da vida social capitalista. Na sociedade atual, portanto, na sociedade burguesa, na sociedade capitalista, o processo de troca dos diversos produtos, leia-se mercadorias, expressa a divisão do trabalho entre as unidades econômicas produtoras destas mercadorias. Nem todos os países produzem as mesmas mercadorias, assim como nem todos os países detêm as mesmas matérias-primas para produzirem as mercadorias. Essa divisão do trabalho, ao contrário da que se realiza nos limites de uma empresa isolada, é denominada por Marx divisão social do trabalho. É evidente que esta divisão social do trabalho pode revestir-se de formas diferentes, observa Bukharin. Cita como exemplos a divisão do trabalho entre diversas empresas de um país.
ou ainda a divisão do trabalho entre diversos ramos industriais. Mas é possível visualizar também a divisão do trabalho entre as vastas subdivisões de toda a vida produtiva. Veja-se, por exemplo, a divisão entre a indústria e a agricultura. Mas existe também, observa Bukharin, a divisão entre países representativos de sistemas econômicos específicos dentro do sistema geral. Portanto, na medida em que a produção capitalista se expande, também se expande a divisão internacional do trabalho. O capital vai se tornando cada vez mais social, no sentido de que passa a depender também, cada vez mais, de matérias-primas vindo das regiões mais distantes ou, veja-se ainda, precisa depender da venda de suas mercadorias para os territórios mais longínquos. Com isso, se estabelece cada vez mais uma economia, uma ligação entre as economias que deixam de ser economias localizadas para serem economias de base cada vez mais internacional. E isso é uma necessidade que se coloca para o capital, e não apenas uma escolha. Bukharin prossegue, observando que, ao lado de outras formas de divisão social do trabalho, existe a divisão do trabalho entre economias nacionais, a divisão do trabalho entre países diversos, a que sai dos limites da economia nacional e constitui a divisão internacional do trabalho. Certos países fornecem fundamentalmente matérias-primas para serem industrializadas. Outros países, já mais desenvolvidos no sentido capitalista, industrializam estas mercadorias e revendem para aqueles países, só que desta forma, só que neste momento, sob a forma de produtos industrializados. Neste sentido, as condições da divisão internacional do trabalho são de dois tipos. Em primeiro lugar, as condições naturais, decorrentes da diversidade do meio natural em que vivem os diversos organismos da produção. Certos países têm um solo mais fértil que outros. Certos países têm mais matérias-primas do que outros, e assim por diante. Em segundo lugar, as condições sociais derivadas da diferença dos níveis de cultura e de estrutura econômica e do grau de desenvolvimento das forças produtivas. Certos países podem não possuir as matérias-primas, mas possuem as forças produtivas capazes de industrializar aquelas matérias-primas. Daí que compram aquelas matérias-primas a preços irrisórios, industrializam estas matérias-primas e revendem para o país de origem daquelas matérias-primas, só que agora sob a forma de produtos muito mais valorizados, ou seja, produtos dos quais foi materializado o trabalho e que, portanto, não serão vendidos ao mesmo preço que eram as matérias-primas inicialmente. Qualquer que seja, porém, a sua importância, diz Bukharin, as diferenças naturais das condições de produção passam cada vez mais a segundo plano em relação às diferenças que decorrem nos diferentes países do crescimento desigual das forças produtivas. Quanto mais as forças produtivas se desenvolvem, para os países onde as forças produtivas estão em um estágio mais avançado, não se coloca como problema não ter matéria-prima, uma vez que podem conseguir matérias-primas mais baratas e industrializar. Em contrapartida, para os países onde as forças produtivas ainda não estão desenvolvidas e eles só têm os bens primários, eles ficam cada vez mais na dependência de comprarem produtos industrializados com o baixo valor agregado que tem nos seus produtos primários. Mais importante ainda
para nós, ou seja, para análise, observa Bukharin, é o fato da desigualdade de desenvolvimento das forças produtivas criar diversos tipos econômicos e diversas esferas industriais, alargando a divisão internacional do trabalho sobre uma base social. Queremos referir-nos, observa ele, à diferença existente entre países industriais que importam produtos da agricultura, exportam produtos manufaturados, e os países agrários, que exportam produtos agrícolas e importam produtos da indústria. Portanto, produtos nos quais foi incorporado mais valor. Isso significa que terão que pagar ou fornecer muito mais produtos primários para obter os industrializados, ao passo que os industrializados terão a vantagem de comercializar em condições muito mais favoráveis com aqueles países que ainda são basicamente fornecedores de produtos primários. Bukharin prossegue observando que a distinção entre a cidade e o campo e o movimento alternativo que antigamente se efetuava no quadro de um único país reproduzem-se agora num plano consideravelmente mais amplo. Ele quer dizer o seguinte: se antes havia no interior de um país a separação entre cidade e campo, o campo fornecendo matérias-primas para a indústria, agora essas matérias-primas não são necessariamente fornecidas por regiões de um mesmo território, e sim por regiões que são externas ao território nacional. Daí que ele diz que essa separação entre cidade e campo agora se reproduz no plano internacional. Observemos, por exemplo, o Brasil, na época que era colônia, e mesmo nas décadas posteriores ao término da colônia, que fornecia fundamentalmente matérias-primas para serem industrializadas e comprava depois essas matérias industrializadas através de mecanismos de importação. Há, sobre isso, diversos estudos de grande importância que hoje pouco se estuda, como é o caso do estudo de Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil, e o estudo de Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, que vão mostrar muito bem como se dava esta relação entre um país fornecedor de matérias primárias, de produtos primários, e os países que industrializavam estas matérias primárias e revendiam sob a forma de produtos industrializados. Prossegue Bukharin com a seguinte afirmação: existe, assim, uma repartição específica das forças produtivas do capitalismo mundial. As duas principais subdivisões do trabalho social passam por uma linha que separa dois tipos de países, e o trabalho social acha-se dividido no plano internacional. Estas duas linhas às quais ele se refere são aqueles países que fornecem fundamentalmente produtos primários e aqueles que fornecem fundamentalmente produtos industrializados. Neste sentido, a divisão internacional do trabalho está expressa no intercâmbio internacional. O trabalho social do mundo, em seu conjunto, está dividido entre países. O trabalho de cada país em particular torna-se parte do conjunto do trabalho social por meio da troca que se realiza no plano mundial. Ou seja, independentes de serem fornecedores de produtos primários ou de produtos industrializados, entre ambos os países, ou entre ambos os territórios, ou múltiplos territórios, vai se estabelecendo uma relação cada vez mais estreita. Uma relação não entre países iguais, mas sim onde certas nações entram em condições de dominância, enquanto que outras entram na relação de uma maneira totalmente subordinada ou
quase que subordinada. Neste sentido, a troca internacional se torna um fenômeno regular da vida social econômica na fase do imperialismo. A troca internacional, portanto, hoje, observa Bukharin, necessária para assegurar o andamento normal da vida econômica, uma vez que cada vez mais aqueles territórios que chegaram a um outro patamar de desenvolvimento capitalista dependem cada vez mais de colônias ou de territórios que não são suas colônias para adquirirem matérias-primas necessárias à produção e à industrialização em seus respectivos países, nos quais o capitalismo chegou a um patamar mais avançado, aquele da grande indústria. Há, neste sentido, neste processo de intercâmbio, uma relação de mercado regular entre uma multidão de unidades econômicas dispersas nos pontos geográficos mais afastados. A divisão mundial do trabalho e a troca internacional implicam, nessas condições, a existência de um mercado mundial e de preços mundiais. Os preços, nos dias atuais, não são unicamente determinados pelos custos de produção inerentes a uma produção dada, local ou nacional. Essas particularidades locais e nacionais desaparecem, em larga medida, dentro do nível regulador dos preços mundiais, que, por sua vez, influem sobre determinados produtores, certos países e certas regiões. Quanto mais uma economia vai se tornando oligopolizada, mais o poder de barganha dos preços ele vai se estreitando, uma vez que o monopólio passa a ditar os preços no plano mundial. Paga-se efetivamente o mesmo preço de um hambúrguer, seja em território nacional, seja em território internacional. Estes preços já não são mais determinados localmente, e sim determinados com vistas a manter a taxa de lucratividade no plano mundial, manter a taxa de lucro no plano mundial. Desse modo, levam-se em conta a oferta e a procura mundiais. O intercâmbio internacional, diz Bukharin, repousa sobre a divisão internacional do trabalho, de tal modo que os países não trocam apenas produtos de natureza diferente, mas também produtos similares. Significa que, na medida em que o mercado mundial vai se estendendo, certos produtos que antes eram exclusividade nacional passam a sofrer a concorrência de produtos internacionais. Pensemos, por exemplo, o vinho nacional. Até há poucos anos atrás, basicamente, só se consumia vinho produzido no próprio território brasileiro. Hoje, estes vinhos sofrem a acirrada concorrência de outros produtos similares vindo de diversas partes do mundo e que muitas vezes possuem preços muito mais vantajosos do que aqueles vinhos produzidos em território nacional. Daí que os países não trocam apenas produtos de natureza diferente, mas também produtos similares. Tal país, por exemplo, pode exportar para outro não apenas mercadorias que este último não produz, ou produz em pequena quantidade, mas pode também exportar suas mercadorias fazendo concorrência à produção estrangeira. A troca internacional, nesse caso, tem fundamento não na divisão do trabalho, que implica a produção de valores mercantis de natureza diversa, mas unicamente na diferença dos custos de produção, na diferença dos valores individuais para cada país, que, na troca internacional, se resumem no trabalho socialmente necessário em todo o mundo. Podemos observar isto no caso brasileiro, por exemplo, seja se referindo
aos vinhos, mas também podemos falar de perfumes, de roupas, de sapatos e de vários outros produtos que podem chegar ao consumidor com um preço muito mais vantajoso, uma vez que estão conseguindo, estes países estrangeiros, conseguem produzir aquela mercadoria com custos bem menores e que, portanto, se tornam mais competitivos no mercado mundial. A economia realizada sobre os meios de pagamento, prossegue Bukharin, isto é, sobre as remessas de ouro, mostra até que ponto os diversos países aproximam-se uns dos outros no processo de troca. Do mesmo modo que o mercado mundial das mercadorias se forma na esfera da circulação mercantil, o mercado mundial do capital dinheiro encontra sua expressão na igualização internacional da taxa de juros e da taxa de descontos. Está se referindo aqui àqueles parâmetros que vão se estabelecendo entre as moedas no plano internacional. Assim, o próprio fator financeiro também tende a contribuir para que a conjuntura econômica de qualquer país isolado seja substituída pela conjuntura mundial. Ora, o dólar sobe no exterior e isso tem impactos na economia nacional. O dólar baixa no exterior e isto pode ter também certo impacto na economia nacional. Para vermos como que a economia nacional está, seja ela a brasileira ou de qualquer outro país, está intimamente interconectada com a economia ou com as economias internacionais. Isto é válido para o dólar, para o euro, para aquelas moedas que são consideradas moedas fortes para a comercialização no plano mundial. O exemplo do mercado das mercadorias, continua Bukharin, mostra-nos que, atrás das relações de mercado, escondem-se as relações de produção. Isso é importante, porque quando se fica falando o mercado está nervoso, na verdade se está se referindo a como que a dinâmica da produção capitalista está visualizando as possibilidades de lucrar ou não. É lógico que este mercado nervoso geralmente faz referência fundamentalmente ao capital financeiro. Mas é importante observar que, em algum momento, parte deste capital financeiro precisa se valorizar. E ele se valoriza não apenas na especulação, mas também na produção de mercadorias. Portanto, falar em mercado é uma abstração. Se desconsidera, se for desconsiderado, também as relações de produção que tornam possíveis a existência do mercado capitalista. Se não fizermos isto, caímos no engodo de considerar que o capital ou o dinheiro passou a ter uma lógica própria, totalmente dissociada da produção de mercadorias. Toda ligação entre os produtores no processo de troca supõe que os trabalhos particulares de cada um já foram totalizados no conjunto do trabalho social. Assim, atrás da troca, temos a produção. Atrás das relações objetos e mercadorias se escondem as relações entre as pessoas que as produzem. Se os vínculos estabelecidos no processo de troca não têm caráter acidental, acidental no sentido de ocasional, ou seja, pode se realizar em um determinado momento e não se realizar em um outro, são acidentais nesse sentido, de temporárias ou mesmo ocasionais, isto significa que nos encontramos diante de um sistema estável de relações de produção, que forma a estrutura econômica de dada sociedade. Portanto, a generalização da sociedade de mercadorias indica que as trocas se tornaram permanentes. As trocas entre proprietários privados tornaram-se permanentes.
proprietários privados estes, que só estabelecem relações entre si na medida em que querem vender as suas mercadorias ou adquirirem mercadorias. A partir daí, podemos definir a economia mundial como um sistema de relações de produção e de relações correspondentes de troca que abarcam o mundo em sua totalidade. Não se deve crer, no entanto, que essas relações de produção se estabeleçam unicamente no processo de troca. A partir do momento em que, dessa ou daquela forma, os homens trabalham uns para os outros, o trabalho adquire forma social. Em outras palavras, qualquer que seja a forma direta ou indireta assumida pela relação entre os produtores, a partir do momento em que ela se estabelece e adquire forma estável, já se pode falar da criação de um sistema de relações de produção, ou seja, do crescimento ou mesmo da formação de uma economia social. Neste sentido específico, observará Bukharin, a troca aparece como uma das mais primitivas formas de expressão das relações de produção. A vida econômica moderna, em sua extrema complexidade, conhece formas muito diferentes por sua natureza, que dissimulam estas relações. Se inicialmente as relações de troca eram ocasionais, no mundo moderno, as trocas se tornaram permanentes. E não apenas se tornaram permanentes, como também o que se passa em uma parte do planeta afeta outra parte. O que se passa nas bolsas de valores, por exemplo, de uma determinada nação, tem os seus impactos em uma outra nação ou em um outro território. Cita Bukharin como exemplo a Bolsa de Valores de Berlim, onde se compram ações de uma empresa americana. Uma relação de produção se estabelece entre o capitalista alemão e o operário americano. Ora, se uma determinada empresa resolve colocar os seus ativos na Bolsa de Valores ou as suas ações na Bolsa de Valores para serem comercializadas, isto quer dizer que capitalista de qualquer parte do planeta pode comprar aquelas ações. Se estas ações elas se desvalorizarem, é lógico que isso terá impactos naquele capitalista que comprou estas ações lá em um outro território. Mas também é importante observar que, na medida em que as indústrias, as empresas se tornaram transnacionalizadas e elas entram na Bolsa de Valores, portanto, no plano mundial, uma vez que não é apenas a Bolsa de Valores local, e sim a Bolsa de Valores no plano mundial, o que acontece com estas empresas afeta investidores de outros territórios e de outros países. Daí que, se, por exemplo, na Bolsa de Valores de Berlim, se compram ações de uma empresa americana, uma relação de produção se estabelece entre o capitalista alemão e o operário americano. A circulação do capital dinheiro, que toma proporções sempre maiores, desempenha também papel particularmente importante. Pode-se ainda assinalar toda uma série de formas de ligações econômicas. E aqui, Bukharin fornece exemplos extremamente atuais. A imigração e a imigração como circulação da força de trabalho. A transferência de parte do salário dos operários emigrados, tipo aqueles que vão trabalhar na Europa ou entram clandestinamente nos Estados Unidos, a transferência de parte do salário dos operários emigrados através da remessa de dinheiro para seu país de origem. Cita ainda a criação de empresas no exterior e a remoção da mais-valia obtida. Uma empresa, ela se instaura
por exemplo, no Brasil, e parte dos seus lucros ela remete para a matriz na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em outro país qualquer. A economia mundial, nesse sentido, observa Bukharin, a economia mundial encerra todos estes fenômenos econômicos que têm finalmente por base as relações entre as pessoas no processo de produção. De modo geral, todo o processo de vida econômica mundial de nossos dias consiste em produzir mais-valia, ou seja, extrair trabalho não pago, e em reparti-la entre os diversos agrupamentos da burguesia, com base em uma reprodução sempre mais intensa das relações entre duas classes, o proletariado mundial e a burguesia mundial. Portanto, no plano, se antes a repartição da mais-valia se dava fundamentalmente no plano nacional, agora a reprodução da mais-valia ela se dá no plano internacional, sobretudo se considerarmos como uma parte dos lucros obtidos por uma determinada empresa que produz em um determinado território nacional são transferidos para a matriz, portanto, para um outro país, a fim, inclusive, de alimentar as próprias relações burguesas de produção naquele país onde está a matriz daquela determinada empresa. Desse modo, é possível considerar que a economia mundial é uma das formas da economia social em geral. Por economia social, a economia política, diz Bukharin, entende, antes de tudo, um sistema de empresas individuais ligadas entre si pela troca. Sob esse aspecto, sob esse ponto de vista, é claro que a economia social não implica, em absoluto, a existência de um agente econômico dirigente de todo o conjunto das relações econômicas. Portanto, não existe aquele superimperialismo onde apenas uma empresa domina o mercado mundial. Lembremos como Lenin rebate esta tese do superimperialismo, observando que é necessário compreender o imperialismo na sua contextura concreta e não com futurologias, ou seja, que haveria futuramente um superimperialismo ou uma única empresa dominando o mercado mundial. A economia política, conclui Bukharin neste capítulo, a economia política não tem em vista uma espécie de unidade teleológica, racional, diretora, ou seja, aquela programação infalível onde certas decisões necessariamente desembocariam em certos resultados, mas sim, e antes de tudo, um sistema inorganizado de empresas, sem direção econômica coletiva racional, em que as leis econômicas são as leis anárquicas do mercado e da produção que lhe está submetida. Aqui Bukharin retoma uma discussão que é bastante presente no interior da teoria marxiana. O capital ele pode se organizar racionalmente para produzir no interior de uma determinada empresa, mas do ponto de vista global, a produção capitalista é totalmente anárquica e irracional. Tanto é que, de tempos em tempos, sobrevêm sobre o capitalismo crises periódicas cada vez mais profundas, crises estas na qual a superprodução é um dos elementos. Um sistema inorganizado de empresas sem direção econômica coletiva racional. Coletiva no sentido de que no plano mundial não existe uma coordenação orgânica do capital. Por mais que se fale de organizações capitalistas internacionais, isso não quer dizer que os produtores individuais não olhem cada um para os seus próprios interesses, em que as leis econômicas são as leis anárquicas do mercado e da produção que ele está submetida. Leis anárquicas do mercado no sentido de que a produção, ela não é uma produção determinada efetivamente pelo social, e sim pelos interesses de cada capitalista individual.
Sobre o mercado internacional, conclui Bukharin, sobre o mercado internacional, a anarquia domina soberanamente, já que se trata do palco de hostilidades onde se defrontam os interesses nacionais das classes dominantes. Nem por isso, entretanto, a economia mundial deixa de ser economia mundial. Ou seja, ainda que esses capitalistas se degradiem entre si, isto não impede que as relações econômicas capitalistas se expandam com todas as suas contradições no plano mundial. Com estes elementos, Bukharin encerra o primeiro capítulo do seu estudo, A Economia Mundial e o Imperialismo. No segundo capítulo, ele discutirá o desenvolvimento da economia mundial. Mas a exposição deste segundo capítulo deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, lembrando que a exposição destes textos tem a finalidade de servir de estímulo para lê-los, e não apenas fica restrita a ver o vídeo. No vídeo, se procura selecionar alguns elementos fundamentais que permitem compreender o capítulo, mas, de qualquer maneira, não suprime de jeito nenhum a leitura do próprio capítulo. Ao expormos os capítulos, expomos sob a forma de convite à leitura, e não como uma exposição que busca ser a exposição definitiva do referido texto. Até uma próxima, onde continuaremos aqui resgatando estes textos hoje pouco lidos e, no entanto, extremamente importantes para a compreensão do mundo contemporâneo. Nos vemos em um próximo vídeo.